Hoje eu quero abordar um assunto bastante delicado e polêmico que veio à tona por causa de um artigo publicado ontem à noite no site da Folha de São Paulo. O título é Racismo de Negros contra Brancos ganha força com o identitarismo. Sob discurso antirracista, o racismo negro se manifesta por organizações supremacistas. É um artigo do Antônio Risério, que é um antropólogo e que recentemente lançou um livro também bastante polêmico, causou bastante revolta, inclusive, chamado assim As Pretas da Bahia. E nesse texto aqui, o Antônio Risério ele está criticando movimentos identitários, em grande parte movimentos de direitos civis de minorias étnicas ou de outros grupos, criticando isso porque esses grupos levam a posturas extremadas e que acabam adotando o tipo de postura e o tipo de discurso que eles, em tese, combateriam. Então, assim, o racismo reverso. Então, eu quero falar sobre esse assunto aqui porque, de fato, muita gente está agora indignada com esse artigo, porque é mais uma vez a Folha de São Paulo abrindo o seu espaço, abrindo o seu portal, abrindo sua audiência para um tipo de discurso que é perigoso, inclusive, contamina o debate público por várias razões que a gente vai analisar aqui. Como eles fazem, por exemplo, com o Narlock, publicar o Narlock, por exemplo, é dar brecha para isso. Mas antes disso, já curta esse vídeo, deixe embaixo seu comentário dando um bom domingo e também se inscreva no canal porque faltam pouquíssimas pessoas, a gente falta aqui acho que 60 pessoas para passar de 700 mil inscritos. Hoje passa. Tá difícil o negócio, hoje passa. Mas vamos falar sobre racismo aqui, sobre supremacismo negro, entre aspas aqui, que é o tom adotado pelo artigo do Risério. Como eu falei, esse é um assunto delicado e problemático porque isso inflama os ânimos, O simples fato de abordar esse assunto já causa uma comoção. E eu pesquisei muito sobre esse assunto porque eu fui alvo de um crime racial, eu fui vítima de um crime. Vários jovens negros me espancaram em Nova York quando eu morava lá, fui parar no hospital, foi um caso bem grave lá, virou notícia inclusive, e depois disso eu fui pesquisar esse assunto, sobre esses grupos supremacistas negros, fui pesquisar porque existem, eles não são invenção da cabeça do Risério, existem, mas fui pesquisar e fui tentar entender o que aconteceu e por que eu fui o alvo, Por que eu fui pego lá na rua, 4 horas da tarde, fui pego na rua e espancado porque eu era branco e, foi a situação. E daí, a gente tem que entender primeiro as diferenças brutais que existem entre a questão racial e a sociedade americana e a brasileira. São coisas distintas, A gente pode fazer comparações, pode tentar estabelecer comparações entre tipos de racismo, e sociedades racistas, mas são países muito distintos em muitos elementos e também na sua história e no modo como o racismo se manifestou nos Estados Unidos. Inclusive, eu já disse em várias circunstâncias que, para mim, o racismo é muito mais explícito, muito mais forte nos Estados Unidos do que no Brasil, porque você tem ali um tipo de sociedade que ela é segregacionista. O que isso quer dizer? Você tem uma sociedade na qual as pessoas convivem, elas estão ali interagindo, mas cada um no seu quadrado. Então, sim, você tem lá o bairro dos brancos, os brancos vão para o subúrbio, eles saem das cidades muitas vezes para morar em bairros só de brancos, eles vão para os subúrbios, você tem bairros nas cidades só de negros. Nova York, por exemplo, você tem o Harlem, o Bronx, com bastante predominância de moradores negros e latinos no geral. Você tem regiões nas quais esses grupos étnicos ou culturais ou nacionais são compartimentalizados. Tem o bairro dos gregos, tem o bairro dos judeus, tem o bairro dos brasileiros, tem o bairro dos mexicanos, dos porto-riquenhos, dos cubanos. Então, assim, é tudo compartimentalizado. Chinatown, que é o bairro dos chineses, eles estão ocupando ali o espaço da cidade, mas cada um dentro do seu ambiente. Então é um país que é claramente segregacionista na sua história e ainda hoje esses grupos estão divididos. Tanto que casamentos entre diferentes etnias são bastante incomuns. Então é uma sociedade que claramente você tem essa distinção. E também não é incomum você encontrar pessoas que são abertamente racistas e que falam na sua cara isso. Então, assim, é uma sociedade na qual a tensão racial ela é muito presente, ela é muito visível, ela é muito perceptível historicamente. Basta pensar na história do Ku Klux Klan, por exemplo, linchando negros, dependurando em árvores, enforcando negros, ou seja, é algo predominante na história norte-americana e ainda hoje eles têm essa visão de segregação. Eu mencionei 2 tipos de modos de lidar com a diversidade cultural no meu texto, se não me engano, Manhattan, no qual eu falo sobre o tempo que eu passei em Nova York. E eu menciono ali que você tem 2 posturas, 2 maneiras de lidar com a diversidade étnica, religiosa ou cultural. Uma delas é a integração, que é como opera nos Estados Unidos, que é você ter esses diferentes grupos convivendo, mas separados, ou seja, você preserva a identidade desses grupos. Tem o modelo brasileiro ou francês, por exemplo, também, que é o modelo de assimilação. O que isso quer dizer? No Brasil você tem
tensão racial, você tem racismo, obviamente, né? Embora não seja tão explícito quanto os Estados Unidos, é mais perverso porque é mais difícil enfrentar esse modelo, porque nos Estados Unidos a gente pode pensar que a reação dos negros americanos ao sistema racista norte-americano se deu porque é muito explícito o negócio. É uma disputa com instituições e com um modelo que não tem dúvida nenhuma que existe. No Brasil, durante muito tempo, você tem essa noção de que o Brasil é uma democracia racial, né? Que não há racismo, que todo mundo se integra, todo mundo casa um com os outros, há uma miscigenação. Então, criou-se esse imaginário de que o Brasil seria um paraíso étnico e que não haveria racismo. E isso dificulta a luta antirracista, porque dá a impressão de que, não, se está apontando racismo, você está querendo encontrar pelo em ovo, que é uma sociedade na qual não há isso. E de fato há, a gente sabe que existe. E a composição demográfica no Brasil é diferente também, né? Basta pensar que nos Estados Unidos, por exemplo, ali apenas 12% da população americana é de negros. Você tem 18% de latinos, ou seja, tem mais imigrantes do México, da América Latina, de países falantes de espanhol do que você tem de negros de fato. E quase 58% da população é de brancos. Então, assim, você tem uma distribuição na qual minorias étnicas são de fato numericamente minoritárias, não apenas de representação. Isso aqui são dados do censo de 2020 nos Estados Unidos. Já no Brasil, de acordo com uma pesquisa feita em 2019, quase 43% de brasileiros que se dizem, né, se declaram como brancos, 46,8% como pardos e 9,4% como pretos. Então, assim, você tem uma distribuição na qual pardos e pretos, eles compõem a maioria da população. Embora em termos de representatividade cultural, por exemplo, seja minoritário. Mas isso não elimina o racismo no Brasil, obviamente. Então, assim, é um modo muito mais perverso, como eu disse, porque é muito mais difícil você enfrentar, muito mais difícil você identificar onde estão os problemas e confrontá-los como fizeram os americanos nos anos 60 em diante. E, como eu falei, há esse mito, né, esse mito nacional de que o Brasil é uma democracia racial. Retornando ao cenário americano, né, que é o que o Risério menciona principalmente ao falar de grupos supremacistas negros, de fato, esses grupos existem. De fato, quando começam as lutas por direitos civis nos Estados Unidos, isso nos anos 50, 60 em diante, quando começam essas lutas e começa uma resistência organizada dos negros às instituições racistas norte-americanas, isso levou como consequência a grupos muito mais extremados, com posturas muito mais combativas, que de fato pensavam que o mal do mundo são os brancos, que os brancos são maus por natureza e que não há nenhum tipo de possibilidade de consenso ou de comunhão com os brancos, que era preciso, inclusive, né, em alguns casos, deixar os Estados Unidos e ir para outro país, porque ali não haveria paz com os brancos. Ou violência, né, ou violência explícita, violência aberta contra esses grupos. Eu quero mencionar aqui, inclusive, um trechinho de uma fala do Martin Luther King Jr. em 1960, quando ele fala o seguinte, olha, o supremacismo negro é tão perigoso quanto o supremacismo branco, e Deus não está interessado na liberdade apenas dos homens negros, marrons ou amarelos. Então aqui a gente tem um líder da luta por direitos civis advertindo sobre o risco de posturas extremadas no movimento negro. Então, assim, é algo que era identificado, é algo que era percebido e que representava para certos movimentos sociais, para certos grupos, né, representava uma ameaça porque isso dava uma percepção equivocada para a sociedade como um todo do que de fato era a luta deles. É evidente quando você tem esse tipo de tensão que quando há uma resistência, né, a uma força de opressão, que naturalmente e fatalmente e lamentavelmente vão surgir grupos extremados, vão surgir grupos que pensam que a violência ou a segregação é o único modo de você lidar com uma instituição opressiva. Você tem diferentes movimentos no mundo, né, políticos, sociais, que pensam de maneira extremada com a sociedade. E aqui a gente tem que pensar, por exemplo, né, eu vou até mencionar um caso também que são assuntos que eu pesquisei também, sobre o terrorismo. Né? O terrorismo, você tem grupos políticos ou religiosos que pensam que a única solução para enfrentar uma força de opressão é através da violência armada, é através de atentados, é através de sangue. E mesmo quando há esse tipo de dinâmica violenta, é também preciso pensar que quando isso acontece, há um ponto de equilíbrio também. Eles têm que caminhar sobre a corda bamba, porque se o ato violento for extremamente violento, ao ponto de chocar inclusive os seus apoiadores, aqueles que estão ali dando suporte, eles podem perder também a adesão popular. Eles podem também alienar parte da sua base. Então é sempre um equilíbrio. De que modo a violência pode ser feita, como ela pode ser perpetrada e quem são os alvos dessa violência. Então eu preciso entender que é um equilíbrio muito tênue nesse negócio. E daí, retornando também à questão do tal racismo reverso, aqui entra um segundo problema, porque você tem uma palavra, né, racismo, que ela tem diferentes conotações, né, ela tem diferentes sentidos. Então, sim, um sentido muito mais corriqueiro, um sentido muito mais trivial, né, que é mais individual, inclusive, é de você, o indivíduo, estar reproduzindo preconceitos raciais. A gente chamaria isso de racismo, né, uma expressão racista. Mas que não é o sentido de quando se adota racismo nesse tom institucional e social e sistêmico, né, quando uma sociedade é racista. Então, assim,
Estados Unidos, Brasil, países europeus, países latino-americanos em geral, eles são racistas institucionalmente, socialmente, contra certas minorias. E aqui a gente pode incluir negros, a gente pode incluir indígenas, a gente pode incluir asiáticos, a gente pode incluir minorias islâmicas, por exemplo. Em alguns países, inclusive, europeus, você tem sistemicamente preconceitos contra judeus. Tanto que isso levou, aos anos 30 e 40, à perseguição de judeus na Alemanha, porque havia essa noção coletiva de que os judeus eram uma ameaça. Tem instituições e uma noção coletiva de segregação de um certo grupo. Aqui eu me refiro a países ocidentais, porque existem diferentes formas de racismo em outros países também em relação a outras minorias étnicas. Esse racismo nessa forma institucional não é apenas a opressão do branco contra o negro, é a opressão de um grupo contra outro, um grupo étnico. Você tem na história do século XX, por exemplo, o racismo de japoneses contra chineses, que inclusive usaram chineses para experimentos bizarros quando eles ocupavam a China na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, você tem uma noção de que os japoneses seriam superiores aos chineses e isso daria algum tipo de legitimidade para a opressão dos chineses. A própria estrutura de castas hindu, na Índia, a própria estrutura de castas, a divisão em diferentes estratos sociais, ela é, em essência, também racista. Então, assim, você tem o racismo sendo aplicado de diferentes modos em outros países, em outras regiões. Existe racismo de negro contra branco no Ocidente? Existe essa estrutura? Existe isso de maneira sistêmica, de modo que um branco se sinta discriminado por ser branco e que vai apanhar da polícia por ser branco, que vai perder postos de trabalho por ser branco, que vai, ser humilhado por ser branco na sociedade? Existe isso nos países ocidentais? Não, não existe. Então, falar em racismo reverso é distorcer completamente essa noção de racismo como um sistema. É distorcer, porque não acontece isso no mundo atual e nos países ocidentais. Não acontece. Então, não existe isso. Esse termo racismo reverso é um termo, em grande parte, reacionário, que visa sabotar lutas legítimas de grupos minoritários ou de grupos oprimidos para aquisição de direitos civis. Como eu falei, isso não significa que não existam certos grupos que de fato sejam supremacistas negros, que de fato gostariam de um mundo no qual eles fossem os opressores. Existe isso. Não é certamente mais comum. No caso desse artigo do Risério, ele pega casos isolados para tentar mostrar como se fosse algo recorrente, como se fosse algo comum, mas não é tão comum assim. Na maior parte dos movimentos civis, o que há é, de fato, demonstrações legítimas de preocupação em relação a certas questões. A denúncia de grupos extremistas, supremacistas negros, é feita, inclusive, por grupos civis negros. Essa é uma preocupação desses próprios grupos. Como mostrei aqui essa frase do Martin Luther King Jr., ele está denunciando isso. Isso aqui é um problema. Não tenho ideia se no Brasil existe esse tipo de manifestação supremacista negra. Não tenho ideia. Nos Estados Unidos sei que existe porque eu pesquisei. No Brasil realmente não sei dizer. Mas, como eu falei, não dá para pegar lá casos isolados de violência, inclusive, como aconteceu comigo, pegar isso aqui para tentar mostrar, olha só, isso aqui é um padrão, isso aqui é o que acontece sempre, isso aqui é a norma. Não é. São casos isolados. Inclusive, no meu caso em particular, só para dar um desfecho para a história aqui, quando eu fui espancado, quando eu fui agredido, fui para o hospital, muito do apoio que eu recebi de pessoas que me ligavam, sem nem sequer saber quem eram essas pessoas e como elas encontraram meu telefone, eram de grupos negros oferecendo suporte e apoio emocional e psicológico. Então, assim, como eu falei, quando se trata de certas disputas dentro de tensões sociais, fatalmente você vai ter grupos extremistas que vão adotar posturas perigosas e intransigentes. Mas isso é um desvio, isso não é a norma, Do mesmo modo como você tem bilhões de fiéis religiosos pelo mundo e apenas um percentual muito pequeno é de fanáticos religiosos, é de extremistas religiosos. Do mesmo modo como você tem, muitas pessoas envolvidas no jogo político pelo mundo e apenas um percentual muito pequeno é de extremistas políticos. Então, assim, não dá para tentar pegar o desvio, aquilo que é fora da norma, como se fosse o padrão. Não dá. Mas ressalto que o tipo de racismo que existe nos Estados Unidos é diferente do que acontece no Brasil. Ele é muito mais escancarado, ele é muito mais aberto, ele é muito mais perceptível, muito mais visível, e as tensões raciais, elas se dão cotidianamente entre diferentes partes, inclusive, É como se todo mundo se odiasse o tempo todo. Falo aqui, obviamente, pela minha experiência nesse sentido, É lamentável que a Folha de São Paulo dê espaço para esse tipo de texto que é divisivo, que inflama as pessoas e que propaga uma falsidade, que é essa ideia de racismo reverso. Eles não detêm o poder para criar instituições que vão segregar outros grupos, ou que vão dificultar a vida das pessoas, ou que vão aumentar o abismo social, ou que vão perpetuar estruturas de dominação. Eles não têm esse poder. E por fim, só uma última coisa também, que é a importância desses grupos chamados identitários. Porque você tem diferentes pautas, diferentes lutas acontecendo numa sociedade, você tem grupos LGBTQ+, disputando direitos civis, você tem grupos feministas disputando direitos civis, você tem grupos negros, grupos indígenas, pessoas que estão disputando um espaço e representatividade
no mundo no qual elas vivem. Então essas pautas são importantes, elas são necessárias e, de fato, há muito progresso, há muito avanço ao longo do século XX e século XXI, graças a esses grupos. Então eles são importantes e, como eu falei, a gente não pode ver o desvio, a gente não pode ver o extremista como se fosse o padrão. É o desvio. É o fora do normal. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda aí. Se vocês viram esse artigo da Folha de São Paulo, né? É um artigo pavoroso, na verdade, né? O que vocês pensam sobre isso, sobre essa história toda? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide. Um abração e até mais. Tchau! Olá, turma do canal do Henri Bugalho, eu sou o Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para vocês. Todos os anos eu faço um encontro no começo do ano chamado Mapa da Mina. É um encontro onde eu pego e faço um resumo dos principais relatórios que leem a economia do Brasil e do mundo. Relatórios do CDE, da ONU, do FMI, do Banco Mundial, do Banco Central. E aí explico para as pessoas de uma maneira super detalhada, com vários gráficos, o que está acontecendo e faço minhas previsões para a economia e para os investimentos ao longo do ano. Ao longo dos últimos anos a gente tem acertado de uma maneira impressionante. É um trabalho, enfim, que demanda uma super energia, tempo e dedicação nossa. Esse ano vai ser no dia 20 de janeiro, agora, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Para você participar, é gratuitamente. É só você clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. A gente se encontra lá.